de Copacabana, Rio de Janeiro, pertinho da Princesinha do Mar. E hoje está todo mundo embaixo da barraca se escondendo do coronavírus. Praia lotada, sol bonito, mar calmo, mas muita apreensão, né? Nosso programa passado foi sobre tatuagem e autoestima. O programa anterior nós falamos sobre gravidez na adolescência. E hoje nós temos um tema diferente para o nosso tipo de programa. Nós hoje vamos falar não só sobre a saúde humana, mas também sobre o nosso país, o Brasil, que é imenso. O Brasil é um dos países maiores do planeta, com mais de 200 milhões de habitantes e de dimensões continentais. Então nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, que é a região sudeste. Para cima ou para baixo nós temos a região sul, mas nós temos hoje um convidado que é da região noroeste do Brasil, norte, né? E que é o estado do Acre. O estado do Acre, cuja capital é Rio Branco, ele é um estado que o nosso convidado é muito bem-humorado. Nosso convidado que a gente sempre pede para o convidado dar o nome do programa. E ele sugeriu que o nome do programa fosse O Acre Existe, porque, segundo ele, existem várias brincadeiras dos programas humorísticos em que alega-se que o Estado não existiria. Então, ele sugeriu dois nomes: O Acre Existe, ou então Acre, o Estado que lutou para ser brasileiro. Nosso convidado, ele é o Neto Escócio, que é o nome com o qual ele trabalha. Na verdade, o nome dele é Raimundo Escócio Neto, mas a gente vai chamá-lo a partir de agora, hein, Neto, de Neto Escócio, porque é assim que você é conhecido. Então nós vamos conversar um pouco sobre o próprio estado do Acre, que tem muita gente boa nascida no estado do Acre, muitos conhecedores, muitos artistas, conhecedores de política. Nossa candidata última na eleição, Marina da Silva, foi citado aqui Armando Nogueira pelo Neto Escócio, um jornalista muito querido aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, que já se foi. Armando Nogueira era um craque, né, no mundo do futebol, dos esportes. Depois você vai citar outros nomes assim bacanas que a gente, talvez aqui no Sul, no Sudeste, desconheça, não faça a relação entre o nome e o estado que nasceu. Mas eu gostaria, o Neto Escócio, que você se apresentasse daqui a pouco, falando um pouquinho do seu histórico. Eu já antecipo que você é sociólogo e também ambientalista, da Secretaria de Meio Ambiente do Acre, mas nós combinamos que você aqui não estaria falando como membro da Secretaria, Instituto de Meio Ambiente do Acre, você está falando como um ativista, né, como pessoa física, porque essa entrevista não foi acordada com a Secretaria de Comunicação lá do Instituto. Então você vai falar por você, pela sua experiência, que não é pequena, e pelo conhecimento que você tem da região e do povo de lá. O nosso programa Viva a Voz Saúde é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, com o apoio da Fundação Ataulfo de Paiva, que produz as vacinas. A vacina para a tuberculose, evitar as formas graves na infância, que é a vacina BCG, e também produz o imuno-BCG, que é utilizado hoje em dia para o tratamento do câncer superficial de bexiga. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento muito complexo, né, muito perturbador, que é a infecção pelo vírus chamado de coronavírus, corona porque ele tem a forma de uma coroa, e nós estamos agora em plena vigência. Nessa semana foi decretada a pandemia, quer dizer, uma epidemia considerando-se mundial. Então é uma pandemia, tem 3 dias que isso foi decretado, vamos dizer assim,
E nós vamos fazer daqui a 2 programas, inclusive quando deve ser o pico de incidência aqui no país, nós vamos daqui a 2 semanas fazer um programa sobre essa infecção viral, e sendo que na semana que vem nós vamos falar sobre a tuberculose, porque vai ser o sábado 21, porque no dia 24 de março é o dia que se celebra o Dia Mundial de Enfrentamento da Tuberculose, porque nesse dia 24, em 1882, um pesquisador alemão, revelou ao mundo que ele tinha descoberto o que causava a peste branca, que no caso é a tuberculose, e que o bacilo que provoca a doença tem o nome dele, a gente chama de bacilo de Koch, porque o pesquisador era Robert Koch. Então, no próximo sábado a gente fala sobre tuberculose, e no outro sábado a gente vai abordar, então, a pandemia do coronavírus. Então, eu gostaria, Neto, que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu histórico, não tudo, para a gente ir em pílulas, oferecendo um pouquinho da tua vida aí para os nossos ouvintes. É um prazer ter você aqui. Nós somos da região sudeste, né? E o Brasil, como é muito grande, faz com que muitas vezes uma realidade lá no norte, e eu até cometi o erro de dizer que era do noroeste, porque foi uma colinha que eu fiz hoje de manhã, e eu tenho que ir lá conversar com o pessoal do site, que eles estão botando a informação errada. Mas a gente fica muito distante muitas vezes, e talvez a voz de vocês não chegue a nós como deveria. As necessidades do povo, as belezas do lugar, o que vocês estão precisando que a gente saiba, né? Porque a gente ouve muita informação. Eu me lembro que de uma vez que eu fui dar um treinamento em Manaus, e cheguei em Manaus, e Manaus estava nublado, e eu passei lá 5 dias em Manaus, e eu estranhei que estava nublado e não chovia. Normalmente no Rio, quando nubla, chove, e lá caiu uma chuvinha assim no meio da tarde, mas depois continuava nublado. No 5º dia, eu ia voltar no dia seguinte, eu perguntei assim, mas não chove aqui com essa nuvem toda? Ele falou, isso não é nuvem não, isso é fumaça. Aí que eu me toquei, que durante 5 dias eu estive numa cidade grande, não vi o sol em nenhum dos 5 dias, e não era por nuvem, não era vapor d'água, era fumaça. Aí eu falei, bom, quando eu chegar no Rio, isso deve estar estampado em todos os jornais, Manaus sob fogo, Manaus cheio de fumaça, Manaus não se vê o sol, nenhuma linha. Eu liguei para o Rio, vocês estão ouvindo alguma notícia aqui sobre fumaça, sobre incêndio aqui? Não, nenhuma linha, ou seja, aquilo parece que naturalizou, né? É uma coisa que já não chama mais atenção, ou não interessa que se chame atenção. Mas deixa eu parar de falar e fala você. Começa se apresentando para a gente. Bom dia, ouvintes, né? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Alexandre. A gente quer dizer que é um prazer estar aqui passando um pouquinho do nosso conhecimento a respeito do nosso estado. Vamos nos colocar à disposição, pelo menos aquilo que a nossa memória estiver lembrando. E, na oportunidade, vamos tentar apresentar para o povo carioca e para os demais brasileiros, para os demais estados brasileiros, como é que é o Acre, como é que é a vida lá, um pouquinho da história dele, como sobrevivem a população ribeirinha, o pessoal da zona urbana e o pessoal da zona rural. Aproveitando você é nascido lá no Acre? Sim, sou nascido na capital, Rio Branco. Aproveitando aqui que o senhor falou um pouquinho de Manaus... O senhor está no céu vendo as bobagens que a gente faz aqui embaixo. Você falou um pouquinho de Manaus. Que lá existe o inverno amazônico e o verão amazônico. Então, no inverno amazônico, chove muito. Já o verão amazônico, como o grande forte da economia lá é a pecuária, o povo aproveita para colocar fogo e plantar capim. A gente até combate isso. O senhor falou há pouco, ou você falou há pouco, que a gente aqui não tem autorização para falar lá do Instituto do Meio Ambiente do Acre, o órgão em que a gente trabalha, mas como sociólogo, e todo mundo sabe que isso é muito bem fiscalizado, mas não tem como. É pouco fiscal para muita terra. Então, às vezes, finda um pouquinho saindo do controle, e essas queimadas
mesmo saindo do controle da fiscalização, elas tomam proporções grandes, porque vai passando de uma propriedade para outra, e geralmente as pessoas não têm o cuidado, que é o que a gente chama de acero, que é uma parte que a gente tira para queimar um local e não deixar que o vento leve o fogo de uma propriedade para outra. Então, às vezes a pessoa queima por conta própria, sem procurar o instituto ambiental que ensina as técnicas de queimar, o tempo certo, a melhor época, a quantidade que pode queimar, e vai queimando por conta própria e finda tendo esse controle, esse descontrole das queimadas. Uhum. Outro comentário. Não, eu vou te interromper. Eu quero que você fale primeiro de você. Você não gosta de falar de você, não? Ah, sim. É, tá. Porque a mulher está aqui, você não quer. Ah, então. Eu não falei com os ouvintes, mas quem estiver nos vendo a gente ia chegar lá. Nós temos aqui a esposa e a filha do neto Escócio, que é a Cláudia e a Emily. Estão aqui fazendo companhia, dando a segurança. No Rio de Janeiro precisa de segurança, né, o neto? Mas fala um pouquinho de você. Você primeiro sociólogo ou primeiro ambientalista? O que veio primeiro na sua vida? Primeiro ambientalista, né? A gente sempre simpatizou com a causa, a gente sempre foi preocupado com o meio ambiente devido ao próprio Estado. Agora também vou tirar um pouquinho de mim, o Estado do Acre, a gente ainda tem hoje 86% de cobertura vegetal nativa. 86%? Isso, uma média, né? Algumas pessoas dizem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 86%. Então a gente primeiro é ambientalista. Depois a gente cursou a Universidade Federal do Acre e fizemos a formação em Sociologia. E hoje a gente agrega a Sociologia para o ambientalismo, para poder preservar ainda, preservar o máximo possível que a gente tem. Muita gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? A gente acredita nisso. Então a gente precisa daquela cobertura. Precisa que seja explorada, sim, claro. Porque você precisa de uma porta, de uma cadeira de madeira, mas isso tem que ser explorado racionalmente. Então a gente sempre que pode, a gente está visitando as comunidades rurais e está passando um pouco daquilo que todo mundo conhece, que é um tema atual, que é a sustentabilidade. Você pode ali utilizar a madeira, mas de forma racional. Para o senhor ter ideia, pela Lei 12.651, hoje cada propriedade rural pode explorar a cada 2 anos até 20 metros cúbicos de madeira. Fora isso não pode, desde que tenha licença, né? E que tenha essa madeira lá, porque na Amazônia, as propriedades rurais, ela, para ser legal, ela tem que ter 80% de reserva, ou seja, de cobertura florestal, e 20% que é o que a gente chama de área de convergência, que é onde a pessoa vai fazer o açude, vai fazer a criação, vai plantar. A exceção das áreas consolidadas, que são as áreas que foram desmatadas, eu não lembro bem o mês, mas o junho ou julho de 2008. Então essas áreas que foram desmatadas, o novo código ele perdoou, e aí você não precisa reflorestar. A exceção é o que a gente chama de APP, que é a área de preservação permanente, né? Já as demais, existe um programa chamado PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, e a gente bate muito nisso, né, para a pessoa ficar legal com os institutos ambientais, para reflorestar aquilo que ele derrubou e não podia. Tá. Mas você disse que é ambientalista, e dentro desse lado da sua vida, exatamente o que você faz lá? Porque você me mostrou umas fotos que daqui a pouco o Geraldo vai colocar, com meninos em escola rural. Você me mostrou uma foto com caciques de várias etnias. Como é que é o papel de você como... A gente poderia te definir como educador ambiental também, né? Sim. Qual é o seu papel lá em relação à Amazônia? Bem, então, a gente como ambientalista, a nossa principal ferramenta de trabalho, né, é a educação e a informação. Sim. Uma vez que a educação ambiental ela não faz parte da grade curricular.
Os grandes pedagogos do Brasil não colocam a educação ambiental na grade curricular. Eles querem que a educação ambiental seja trabalhada de maneira transversal ou multidisciplinar. A gente particularmente é contra. Bem, mas quem é um sociólogo para ser contra o que um pedagogo define? É o Neto Escócia. Então, sendo que a gente finda, a gente também já teve a oportunidade de ser professor, a gente finda vendo que as pessoas não trabalham a educação da maneira correta. E a gente queria que, se isso fosse parte da grade curricular, desde os primeiros anos, né, desde da educação maternal, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, isso seria trabalhado. E mudaria a cultura do povo em relação a cuidar do meio ambiente. E você como sociólogo... E a gente, exatamente essa tecla que a gente bate muito, a gente está sempre nas escolas, ensinando as pessoas a questão da reciclagem, ensinando as pessoas a questão da sustentabilidade, ensinando as pessoas a questão do reflorestamento. Para o senhor ter uma ideia, a gente tem andado nos municípios, em algumas escolas que a gente tem visitado, a gente tem conversado com os professores, diretores e alunos, e feitos alguns programas. Por exemplo, a gente chega lá, faz uma grande reunião com o pessoal, fala um pouquinho da sustentabilidade, da reciclagem, e diz, gente, aquela latinha de refrigerante, aquela embalagem PET, aquele papelão que você não tem onde jogar, traga para a escola. Vamos colocar aqui, que aí a gente procura alguém que compre isso, e quando chegar no final do ano, a gente faz uma festa de formatura, ou faz um intercâmbio com esse dinheiro, e graças a Deus isso tem sido muito bem aceito, né? Em alguns casos tem dado certo, outros não, mas a maioria que a gente procura e que a gente implementa tem dado certo porque as pessoas incorporam. E aí aquilo vai passando de um aluno para outro, vai se estendendo, e a destinação desses resíduos vai para o local correto, né? No que você fala da importância do tema ambiental estar na grade curricular, você não está se referindo só ao estado do Acre. Quer dizer, você acha que isso deveria estar na grade curricular da zona urbana, quer dizer, não do Acre fora Rio Branco, mas na zona urbana de Rio Branco também, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre. Essa questão não é uma questão exclusiva do lugar que tem a floresta amazônica, né? Sim, no meu entendimento, sim. Não só do Rio, São Paulo, no mundo. A educação ambiental teria que estar na grade curricular. Isso no nosso entendimento. Eu falei para o senhor, quem sou eu para estar aqui discutindo com os grandes pedagogos que dizem que a educação ambiental tem que ser trabalhada de forma multidisciplinar, de forma transversal? Quem sou eu? Eu, particularmente, discordo pelo fato de já ter sido professor e observando alguns trabalhos, outros não. Enquanto que, se aquilo está na grade curricular, o aluno vai fazer trabalho, o aluno vai fazer prova e aquilo vai incorporar. Eu vou dar só um exemplo aqui para o senhor, um exemplo simples. Se você vai continuar me chamando de senhor... Desculpe, vou dar um exemplo para você. Se for continuar, eu não toco mais no assunto. Para você. Meu irmão, ele disse que quando meu sobrinho tinha 4, 5 anos, 6 anos, 7, foi uma equipe do Detran fazer uma atividade lúdica lá na escola dele. E tal, ele fez aquela atividade. E quando ele foi deixar o filho dele em casa, ele disse que parou na faixa. Aí faixa de pedestre. Aí o meu sobrinho disse, pai, peraí, pai, não pode parar na faixa. Aqui não pode, aqui é para pedestre passar. E às vezes, né, aquilo está tanto na cabeça da gente, nosso dia corrido, a gente finda parando um pouquinho. Aí quando o filho dele, um molequinho de 6, 7 anos, falou, pai, não pode parar na faixa, pai, não pode. Ele já, dizendo que na outra esquina ele passou no sinal amarelo. Aí o menino de novo, pai, o senhor está botando nossa vida em risco, pai. Não pode passar no sinal amarelo, a gente tem que passar no sinal verde. Então, veja bem, você trabalhando isso com a criança, ela incorpora essa informação. E eu tenho certeza que meu sobrinho hoje tem isso gravado na cabeça, porque foi trabalhado, o Detran trabalhou isso lá na escola dele. Se a gente começa a trabalhar a educação ambiental a partir do maternal, que é lá quando deixa a criança nas creches, e depois vai para o ensino fundamental, o ensino médio, até o ensino superior, isso fica. E você, quando, naquela foto que você me mostrou, você dando não sei o que era aquilo, se era uma palestra, sim, se era uma aula, palestra. Numa escola rural, isso. Tinha lá, sei lá, uns 40
40 meninos e meninas, se o Geraldo vai botar a foto aí pra gente. Só um intervalo assim, Cláudia, qual é o teu sobrenome aqui para eu mandar o nosso programa para você? É Cláudia? Maia. Cláudia Maia, exatamente. Aí o Geraldo vai botar essa foto aqui pra gente. Essa escola você chamou de escola rural, né? Eu não recordo o nome dela porque não o nome dela, mas você disse que ela é escola rural. Sim, sim. Qual é a diferença em termos do seu ensinamento, da sua palestra que você faria nessa escola rural ou numa escola lá de Rio Branco, que não seria considerada uma escola tradicional? Tem alguma diferença? Assim, você enfoca alguma coisa para os meninos na área rural? Diferente? Sim, claro, tem bastante. Mas o básico seria que na escola da zona urbana não tem árvore para as crianças derrubarem, né? Ali já. E na escola, foi derrubado. Já foi derrubado o que tinha de derrubar. Na escola da zona urbana, você tem muitos bueiros onde vai as garrafas PET, onde vai a gente estava falando há pouco, antes de começar o programa, as pilhas, baterias, que vão entupir. Já na escola da zona rural, já são os igarapés, já são mais nascentes. Para quem não é da área rural, o que é um igarapé? Igarapé é um riacho, um pequeno rio, que a gente chama-se igarapé. E às vezes você joga um determinado resíduo naquele igarapé, vai matar os peixes, e por onde ele vai passando, ele vai levando poluição. Sim. Você falou agora, antes de começar o programa, também da nossa candidata a presidente, a Marina. Isso. Ela teve um problema de contaminação de mercúrio. Provavelmente, eu não sei... Ela foi afetada? Sim. Provavelmente, eu não tenho certeza dessa informação, mas talvez tenha sido por conta desses igarapés, né? Sim. Porque antigamente essas pilhas e baterias, eu também falei para você a respeito daquele programa que o povo hoje já... Você vai contar daqui a pouco sobre isso. E aí essa pilha, se é jogada, essa pilha que contém mercúrio, se é jogada no igarapé, e aí aquela água vai lá na frente, a pessoa que vai beber ou vai tomar banho, provavelmente vai contaminar. A saúde não é minha área, mas... Mas aí você já fala da questão da poluição do rio. Como é que você trabalha a questão da mata? Qual é o enfoque que você dá? Preservar. Preservar, e hoje já está chegando muito material, muito resíduo descartável nessas comunidades. Plástico. Basicamente plástico. Plástico e alumínio. E aí a gente informa do valor comercial que isso tem, que se leve, mas que se traga de volta, né, para depois colocar num programa de reciclagem. A gente pede para juntar as comunidades, para o pessoal fazer uma coleta seletiva, porque isso tem gente que compra. Paga pouco, mas tem gente que compra. A gente vê hoje em qualquer cidade do Brasil, principalmente nas grandes capitais, a gente não vê mais lata de cerveja, de refrigerante no chão. Isso. Por quê? Porque tem um valor agregado aquilo ali. Então já tem coletores que vivem disso. Né? E aí a gente procura informar isso, procura dizer que dá para tirar um pouquinho. A gente aqui no Rio, vamos dizer, no Sudeste e no Sul, a gente ouve muito um discurso que vem de Brasília, dizendo que tem que se aumentar a exploração da Amazônia, porque o povo da Amazônia tem o direito de melhorar de vida. Por outro lado, o que implica, nesse discurso, que implica desmatamento, que implica garimpo e mineração. E, por outro lado, você tem o discurso da preservação, mas você não passa por cima da necessidade das pessoas locais de subsistirem, de terem uma boa vida, terem renda, enfim, poderem viver com fruto do seu trabalho. Como você encara esse discurso desenvolvimentista em comparação com o que você pensa? Então, antes da gente ser sociólogo, a gente é ambientalista, né? A gente zela pela preservação da floresta. Mas a gente também é sociólogo. A gente sabe o que é chegar numa comunidade rural e ver 10, 15 crianças com fome porque determinada legislação impede que a pessoa toque fogo, que a pessoa tire uma madeira para plantar. Então, o que a gente procura fazer, né? A gente procura passar a informação que isso tenha um certo equilíbrio e que seja feito de maneira racional. Hoje, a floresta em pé, ela gera renda.
Você tem atividades extrativistas, como a coleta da castanha, que hoje fala castanha do Pará, mas não tem nada de castanha do Pará, porque o Acre já foi o maior produtor de castanha do Brasil. O Acre? Sim, o Acre já foi, e eu acredito que até 2 anos atrás ele fica competindo com Belém. Uma hora Belém produz mais, outra o Acre produz mais. Então mudou-se o nome para castanha do Brasil, mas muita gente ainda fala castanha do Pará. Então isso é uma atividade extrativista que gera, né, renda. Outra atividade extrativista é o açaí. Para você ter uma ideia, Alexandre, vou até brincar aqui com... O açaí que vocês tomam aqui não é açaí, é um refresco de açaí que põe lá uma massa de sorvete para ele ficar grosso. Quer tomar um açaí? Vá lá em Feijó, que é um... E xarope para ficar doce. Vá lá em Feijó, que é um município do estado do Acre. Lá você vai tomar açaí, é aquele negócio grosso. E o acreano, ele toma o açaí, o acreano mesmo ali, aquele... só com farinha e açúcar. Não tem nada de granola, nem de ovo maltine. Nem de... Mas eu fui, não sei se em São Luís ou no Pará, num mercado, e as pessoas estavam almoçando nos boxes, e aí estavam comendo com peixe. Sim, açaí com peixe frito. Isso é muito comum no Ver-o-Peso, em Belém. Lá, Ver-o-Peso, foi esse mesmo. Foi exatamente o Ver-o-Peso. Mas lá em Rio Branco não. Lá a gente toma às vezes no café da manhã, às vezes como lanche. Mas com açúcar, é doce. Com açúcar e farinha, que é para poder segurar bem. E ele é calórico, ele segura bem. Bem, então o açaí, a própria borracha, também é uma das atividades extrativistas. Sim. E inúmeras outras coisas, como o óleo da copaíba, a andiroba, né? E tem uma religião lá chamada o Santo Daime, que é a ayahuasca, e isso aí já está sendo... Um chá. Isso já está sendo exportado, né, para outros cantos, que essa religião tem crescido. Então, são inúmeras atividades extrativistas. Você falou mandiroba? Andiroba e copaíba. Andiroba e copaíba. O que são andiroba e copaíba? Então, a andiroba eu vou ficar ali devendo, porque eu nunca usei, mas a copaíba eu sempre uso. Mas é o quê? É um óleo. É um óleo? A copaíba é um excelente anti-inflamatório. Por sinal, eu trouxe até para o Rio aqui um pouquinho, porque a gente, no lugar de usar um remédio anti-inflamatório, a gente tem sempre uma copaíba, pinga uma gotinha ali num suco, no mel de abelha. Sim. E se tiver amígdala inflamada, se tiver alguma coisa que não tem cicatrizando direito, é tomar 1 ou 2 gotas e... E os laboratórios farmacêuticos não estão de olho nesses negócios? Alguns. Mas existe lá, né, toda uma política para transformar esse medicamento. A borracha, você falou da borracha. A borracha ainda tem um peso grande na economia daquela região? Não tão grande. Isso aí a gente vai ter que voltar bem antes da história da Acre, porque a borracha teve 2 ciclos, né? Teve o primeiro ciclo, que a gente exportou bastante borracha. Com seringueiros, né? Que foi quando foi o soldado da borracha, que o Brasil colocou os nordestinos para colonizar a Amazônia, e eles começaram a extrair o látex da borracha, e essa borracha deu muita renda para os grandes seringueiros, né? Por que tem o nome de seringueiros? Por conta da seringa, o nome da árvore é seringa. Seringueiro. E o que aconteceu? Essa borracha foi pirateada, foi levada para a Europa e foi para a Malásia. E na Malásia os seringais eram de cultivo. Na Amazônia são os seringais nativos. Então a gente tinha aquela estrada da borracha, onde tinha uma árvore aqui, outra daqui a 100 metros, outra daqui a 50 metros, e não era aquela coisa planejada, porque eram árvores nativas. Depois que se pirateia a nossa borracha e leva-se para a Malásia, surgem os seringais de cultivos. Uma árvore atrás da outra, 2, 3 metros da outra. Então as estradas de seringa ficavam muito mais fácil. E isso aí, a gente falou do primeiro ciclo, né? E aí deu uma parada por conta de terem levado as sementes da seringueira para a Malásia. E depois o segundo ciclo foi exatamente quando os japoneses invadiram a Malásia, e a Malásia não tinha como exportar essa borracha. Aí voltou-se para os seringais da Amazônia, que aí é o segundo ciclo da borracha, onde também gerou bastante renda. Foram os 2 ciclos. E hoje? Hoje ela já não tem tanto aquele valor que se teve, mas ainda dá para alguém tirar um certo sustento, pelo menos uma complementação
com a venda do látex. Ainda é extraído e ainda é plantado lá. Sim. Mas isso aí é uma cadeia de toda a atividade extrativista, né? Uhum. A floresta em pé, ela vai te dar lá como a copaíba, a andiroba, a unha de gato, o açaí, a Unha castanha. de gato? Sim, sim. São particularidades lá da floresta que é usado ou como medicina. Pesquisa aí, o Geraldo, pesquisa andiroba. Andiroba e unha de gato. Andiroba, né? Sim. E unha de gato. Faz uma pesquisa aí, porque os ouvintes têm que conhecer, pô. Você está aqui para trazer essa... O Geraldo falou do mistério, o mistério do Acre. E essas atividades são produtos não madeireiros, né? Sim, são nós produtos não estamos falando em madeira ainda. Que não são lenhosos. Então, até para você transportar, você não precisa de uma licença, você precisa só de um documento que autorize você ir de um lado para outro, né? Para você transportar uma madeira, você tem todo um processo, precisa de um documento chamado DOF, que é documento de origem florestal, tem que ser feito o manejo florestal madeireiro, e é bem mais complicado. Já os produtos não madeireiros, que são também os produtos não lenhosos, esse aí a gente precisa só de uma autorização. Então você é a favor do que você chamou, e é legal ouvir exploração isso, né? racional. Exploração racional, a floresta em pé. Sim. Mas você diz que em alguns momentos você tem que cortar a árvore para explorar madeira de uma forma racional. E plantar boi. E criar boi. E criar boi também. Sim, criar boi. Vou lhe explicar por quê. Não. Mas você é a favor dessa pecuária nessa região ou não? De forma racional. Sim. Veja bem, de forma racional. Você tinha conversado comigo? Dentro daquilo que a gente fala, os 20% de área de convergência, respeitando os 80% da reserva. Sim. Eu vou dar um exemplo simples que a gente sempre fala. Lá o produtor rural, ele planta milho, ele planta macaxeira, aipim ou mandioca, não sei como é que você chama aqui, né? Então ele planta uma série de coisas, mas durante o período chamado inverno amazônico, ele não tem como levar essa produção até os mercados. E o comprador também não tem como ir lá, porque são todas estradas de terra, é o que a gente chama de ramais. Então, os carratola é uma luta. Já o inverno amazônico é período chuvoso. Sim. Já a criação de boi, se o senhor quiser que eu lhe entregue aqui no Rio de Janeiro 500 cabeças, eu lhe entrego. Porque o boi vem andando. Eu só tenho que parar no canto, alugar o pasto para ele comer, dar água para ele dormir no outro dia. Né? Isso é um exemplo que a gente está dando assim, bem... Sim. Não, sim. Mas o que eu quero dizer é que o boi ele vai andando aonde o comprador quiser. Sim. Ele não depende de... Mas você tinha comentado comigo ainda, a gente conversando, acho que é pelo Zap, você tinha falado alguma coisa do morador lá não ter dinheiro para comprar o boi. Não tem isso também? Que você, para explorar a pecuária de forma pequenos agricultor, tal, agricultura familiar, fazer uma pecuária, precisa de dinheiro. Claro. E você acha que isso é um desejo das famílias? Está mudando. Hoje, porque para você ter uma linha de crédito, você tem que ter toda uma documentação da terra. Sim. E algumas propriedades lá são propriedades de posse. Mas aí, já com esse novo Código Florestal, que a gente citou aí, com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, já estão fazendo algumas regularizações fundiárias, onde a pessoa está pegando esse título e com esse título fica mais fácil ele ter acesso aos financiamentos. Mas a gente volta a dizer, a gente é a favor que se explore, que se leve desenvolvimento, mas de forma racional. Quem é que... o que acontece, então? Nós estamos falando das pessoas... Eu não gosto de usar a expressão de pessoas de bem, porque eu detesto esse adjetivo, né? As pessoas são as pessoas. Mas vamos falar desse que são bem intencionados. Sim. Eles estão botando o fogo que acontece na área de responsabilidade deles, é um fogo que eles não desejariam que tivesse assumido aquela proporção. O que você acha que acontece de errado que eles perdem o controle? Então, é meio complicado isso aí, a gente falar. Hoje, para você colocar fogo, a legislação só permite
uma quantidade 2 hectares para a agricultura familiar. E para você colocar fogo e não correr o risco de ser multado nem pelo IBAMA, nem pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre, isso no caso específico do Acre, porque em outros estados da Amazônia tem outras nomenclaturas, você precisa de um documento chamado ADQ, que é Autorização para Desmate e Queima. E esse fogo só é permitido para a agricultura familiar. Tá? Sim. Aí, o que acontece? Para você poder arar a sua terra, para você poder trabalhar a sua terra para plantar, tem 2 maneiras. Uma maneira é o fogo e outra é a mecanização. Uhum. E quem tem dinheiro vai contratar o trator, vai contratar o arado e vai fazer aquela mecanização. E quem não tem dinheiro vai ter que apelar para o fogo. Então são 2 coisas distintas. Uhum. Para aquela pessoa que não tem dinheiro fica complicado, porque levar um trator para arar a terra. E aí ele vai precisar se juntar com vários outros, fazer uma associação, fazer uma cooperativa para poder dividir o aluguel desse trator, dividir o combustível para fazer isso. Mas nem todo mundo tem acesso a isso. Sim. Então o fogo é legal e é uma forma, enfim, adequada de se resolver o problema também. Quando você perde, não vamos colocar uma forma adequada. Quando se perde o controle da história? Existem outras alternativas para o uso do fogo, que é o tal da mucuna. Existem outras alternativas. O fogo é a maneira mais rápida. O controle se perde exatamente isso. Quando você começa a colocar fogo, sem procurar os órgãos que licenciam, porque se você procura um órgão que licencia a maneira de colocar fogo, ele vai lhe dizer qual é a melhor data, quanto de propriedade você pode colocar fogo e quais são os cuidados que você tem que ter. Geralmente a gente diz, olha, não tem jeito, não tem como botar mucuna, não tem... Tá. O que é mucuna? Mucuna é uma alternativa para o uso do fogo, é uma leguminosa que... Aí eu também vou ficar devendo sair os agrônomos que sabem dizer como é que funciona. E essa leguminosa queima Ela, como se diz, ela alimenta a terra, ela nutre a terra para depois ser colocada. Sim, e aí a gente diz assim, olha, procura colocar o fogo já nas primeiras chuvas, já no começo, porque aí já não está tão seco a floresta. Então, para se propagar o fogo fica mais difícil. E aí a gente passa todas aquelas instruções. A gente, no meu caso, eu sou sociólogo, então eu levo para as comunidades as pessoas, os agrônomos, os engenheiros florestais. Os técnicos. Os técnicos, né? Uhum. A gente sabe o básico, mas as técnicas, então, é o agrônomo que vai dizer, é o engenheiro florestal que vai dizer, é o geógrafo que vai dizer a melhor maneira. A gente procura juntar essa equipe e levar para quem precisa. E por que eles não chamam, então? Por que eles fazem a coisa por conta própria? Porque a burocracia é muito grande? O que não chamam, como assim? Não entendi. Não chamam para receber a orientação para fazer essa queima adequadamente. Então, para você se deslocar de uma determinada... Para você ter uma ideia, muitas pessoas não sabem nem que existe essa legislação. Sim. Isso é uma coisa. A segunda coisa é você se deslocar lá de onde você está para você ir lá no órgão ambiental para fazer isso. Sim. Então, a gente tenta levar os órgãos ambientais lá. Sim. Só que é muito pouca gente para muita comunidade. Entendi. E aí tem uma certa disparidade nisso aí. Quem a gente consegue chegar, a gente espera que a pessoa cumpra, né? Agora tem pessoas que a gente não consegue chegar. E o que você está falando não quem está à margem lá do Rio Acre, você está falando não é de população ribeirinha. Você está falando de população rural lá no meio do Acre mesmo. Não, também, população ribeirinha também. As hidrovias lá do nosso estado, elas só funcionam durante o período do inverno amazônico. Quando vai as grandes embarcações. Esse período vai de quando a quando, mais ou menos? Então, vamos lá. O período do verão amazônico seria de março, abril, maio, finalzinho de maio, aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, mais ou menos 5 meses é o verão. Uhum. Isso, né, com as mudanças climáticas, a gente não pode estar dizendo... E aí de outubro, novembro, dezembro já é o inverno. Sim. Dezembro, janeiro, fevereiro é o pico do inverno. Já o pico do verão e aí seria... chove, o rio sobe. Isso, seria
seria junho, julho, agosto e setembro, o pico do verão. É quando ocorrem as grandes queimadas. Sim. E são as 2 estações que temos lá, viu? Só tem 2. Inverno e verão. Inverno é o período de chuva, verão é o período de seca. Sim. E aí essa população ribeirinha ela utiliza o transporte fluvial durante o período do inverno. Sim. A outra metade do ano... Não tem como. As hidrovias só funcionam no período do inverno, que é quando ele traz a produção dele. Das outras vezes é aqueles barquinhos, a gente chama canoa. Né? Aí é mais complicado. E você estava falando da pilha, porque a pilha é utilizada, entre outras coisas, para os radinhos, né? Sim. A comunicação não chega nesses pontos mais distantes. Então, a comunicação chega em todos os pontos. Só que, em alguns casos, a comunicação só chega através do rádio. O rádio consegue abranger bastante território lá. E hoje... Antigamente era bem mais comum, isso há 30, 40 anos atrás, a gente estava falando um pouco antes, que o povo só tinha acesso às notícias através do rádio. Sim. Hoje já tem televisão, mas existem algumas comunidades, existem algumas propriedades rurais distantes que só têm acesso à notícia através do rádio. E como funciona isso? Tem uma rádio chamada lá Radiodifusora, que é uma rádio AM, né? E é interessante isso. A gente pede até para os ouvintes procurar no YouTube algumas coisas sobre essa rádio, porque chega a ser até hilário, mas ainda é uma alternativa que o povo tem de se comunicar. Então, a pessoa sai lá da propriedade, vai na cidade e avisa lá o que ele está fazendo na cidade. Agora, quem está lá não tem como retornar a mensagem, mas ele tem como dizer tudo. Olha, não deu para mim ir voltar para casa hoje, porque choveu, o ônibus atrasou, não consegui vender nossa banana, não consegui vender nossa macaxeira, então não vai dar para mim hoje, só vou semana que vem. Tô chegando aí domingo, mata 2 galinhas, que eu tô levando o compadre, a comadre, tô levando o pessoal aí, mata 2 galinhas pra gente almoçar. Como é que chega essa notícia na rádio? Essa notícia geralmente é o pessoal que sai da comunidade lá e vai para a capital, vai para as cidades. E o que ele está fazendo nas cidades, ele está repassando para quem ficou lá. E a difusora, por exemplo, está em Rio Branco. E a difusora tem um horário que transmite isso. Geralmente é no horário de meio-dia, no horário do almoço. A pessoa vai até a rádio? A pessoa vai até a rádio e fala o que fez. Telefone celular? Não. Eu dei um exemplo aqui para o Alexandre, um exemplo bem humorístico. Que a pessoa saiu para vender um cavalo de raça, né? A mulher saiu para vender um cavalo de raça, o marido ficou lá trabalhando, e a mulher chegou na cidade e disse: atenção, João, na comunidade tal, sua esposa avisa que o negócio do cavalo só entrou a metade. A outra metade só vai entrar semana que vem. Então são coisas bem humorísticas. E no YouTube você acha que tem essas... Tem várias pérolas. Então, se você procurar, você vai ver várias pérolas desse... Você falou um pouquinho então de plantação, do que se planta, do que pode se extrair, que gere renda para essas famílias. Por falar nisso, o açaí é exportado em boa parte, o açaí que é produzido lá nessa região. Sim. Exportado, que eu digo, exportado mesmo para fora do Brasil, já tem mercado. Porque a tapioca, por exemplo, já tem mercado fora do Brasil, é muito bem quisto. Pão de queijo também, né, que são coisas tradicionais de Minas, e a tapioca eu não sei de onde é a origem, mas você acha que o nosso açaí já está lá fora? Olha, para a gente falar um pouquinho do açaí, existe os açaís nativos e os açaí de cultivo. O de cultivo a gente chama açaí de toceira. Toceira. As indústrias ainda não chegaram lá assim de forma que dê para exportar, que a gente torne isso uma renda. Mas a gente exporta algumas coisas. Uma outra coisa interessante é que ainda não chegou alguém que desidrate esse açaí e transforme ele num pó, como faz com leite, né? Ficaria mais fácil você mandar isso para o Japão, E ele tem uma vida útil. Hoje é complicado, porque o açaí, depois que é feito o líquido, ele só dura 4, 5 dias. A polpa, eu não sei precisar quantos dias dura, mas isso vai ter que ter carro frigorífico, vai ter que ter uma série de coisas. Então ainda não é exportado da maneira que poderia render. Que poderia render bastante, né? Mas quem sabe uma hora a gente chega lá. Quando chegar alguém e disser, olha, vamos
desidratar esse açaí, transformar ele num pó, aí a gente vai começar... A gente ouve muito falar, eu trabalho trabalho bastante com a questão da agricultura familiar no quesito tabaco, que Sim. é mais 90% é produção no sul, aqui no Brasil. E nesse convívio com os agricultores familiares do tabaco, a gente nota que há, às vezes, uma questão de um êxodo dos jovens, né? Os meninos mais novos querem sair das pequenas cidades, parar de mexer com agricultura e fazer outras coisas, ou ir para grandes cidades. Como é que você vê, você que é da região, essa questão, existe ou não existe o êxodo? Você está vendo as crianças crescendo e saindo da região? Existe. E é uma coisa importante. Por importante. sinal, um tempo, a gente fez algumas sugestões para alguns políticos, amigos nossos, porque hoje existe sistema de cota nas universidades federais, né? Então você tem sistema de cota para isso, para aquilo outro. Então a gente sugeriu para alguns políticos amigos nossos, que isso não foi levado à frente, não sei por que interesse, que existisse um sistema de cota para aqueles alunos cujo o período escolar foi todo na zona rural, ou seja, ele fez o ensino fundamental, o ensino médio na zona rural. Então ele teria uma cota nas universidades federais, mas não para todos os cursos, veja bem, para agronomia, para veterinária, para engenharia florestal. Isso ele teria essa cota. E ele se comprometeria, depois que se formasse, em trabalhar lá na origem dele. Porque sempre tem um grande fazendeiro do lado, ou próximo, e ali esse fazendeiro ia precisar de um veterinário, claro, de um agrônomo. A gente sugeriu, e seria bom. Mas hoje isso é no Brasil todo. As pessoas saem da zona rural, infelizmente, as meninas vão se prostituir e os homens vão para o tráfico. É a maneira mais fácil de ganhar dinheiro. Isso é perceptível lá? Perceptível, acho que no Brasil quase todo, Sim. né? No caso da Amazônia, a gente fez essa sugestão. Não sei se teria retorno ou não, mas não custaria nada a gente tentar, mas né? Muito interessante. Não custaria nada tentar. Veja bem, eu tenho uma pessoa que mora numa propriedade rural distante, mas tem um grande fazendeiro que é vizinho. Claro. E aí ele tem que vir na cidade para pegar o agrônomo, para pegar o veterinário e tal. Enquanto que se ele contrata um veterinário, um agrônomo que se formou na Universidade Federal, através do sistema de cota, mas se comprometeu em ficar tantos... Também teria que fazer um estudo, né? Sim. Isso aí teria que fazer um estudo para saber o tempo. Então, essa pessoa, além de auxiliar a família, sim, ele ia ter a renda dele. A própria Marina Silva, ela nunca foi sensibilizada para esse tema? Olha, eu conheço a Marina, gosto muito dela, mas não tive a oportunidade de falar sobre isso com ela. Mas eu acho que vale a pena. A gente pode fazer uma ponte aí, né? Vamos procurar a Marina, uma pessoa super sensata, uma pessoa do qual a gente admira muito. Quem sabe a próxima vez que a gente encontra com ela, a gente passa. Tem um político acriano que foi muito importante na minha trajetória como ativista do tabaco, porque ele era senador e ele relatou um dos projetos mais importantes do controle do tabaco brasileiro, que o Brasil tem talvez seja considerado o melhor programa de controle do tabaco do mundo, e é muito baseado em leis, né? Então, essas conquistas dessa legislação anti-tabaco foram muito importantes para os resultados que a gente tem. E um dos políticos mais importantes foi o Tião Viana. Ah, sim, foi governador Tião Viana, foi agora mais recente, foi governador do Acre, mas ele, na época, ele era senador. Foi senador. E foi um projeto super importante para a gente. Por sinal, o tabaco é um importante inseticida, viu? O tabaco. Natural. Exatamente. O tabaco, o fumo, ele espanta, né, as pragas da produção. Dizem que Deus não fez nada que não tivesse uma utilização. A utilização do tabaco seria isso, então, para matar a praga. E ele é natural, ele é natural. Você deixa ele de molho, a gente já trabalha com isso, já sabe disso. Exatamente. Agora, quando você está falando, nós mostramos, Geraldo já colocou aqui a sua palestra na escola rural,
você está falando desses aconselhamentos em relação a queimada, não queimar, extrativismo. Você está falando da população não de indígena. A população indígena, como é que entra dentro da sua atividade de educador ambiental e dentro da sociologia? Como é que é a questão indígena nessa região? Então, índio não polui. Índio não polui. Não devasta. O contato que a gente tem e teve com o índio foi através de um projeto que se chamava SOS Quelônios, Tracajás e Iaçás. Onde a gente... Devagar, SOS Quelônios, Tracajás e Iaçás. São 3 etnias? Não, vamos lá. Quelônio é da família da tartaruga. Então, tartaruga. Tudo que tem aquele casco são chamados quelônios. Sim. Eu também não sou biólogo, viu? Sim. Então, o tracajá e o iaçá são os primos da tartaruga, só que de água doce. Tracajá e Iaçá são... E tem outras variações. Então, é tudo animal aqui que você falou. Tudo quelônio. Por que o projeto envolveu os índios? Então, SOS era o quê? Era para preservação desses animais? O projeto envolveu os índios para a gente ensinar como é que era o manejo. Porque o ovo de tracajá ele é muito bom, ele é muito usado na comunidade ribeirinha. Só que o que estava acontecendo? Não só pelos índios, mas por toda a comunidade. Toda a comunidade. Eles estavam comendo o ovo e não estavam deixando para reprodução. Né? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, um tracajá, num ninho, ele põe cerca de 30 ovos. Né? Em que período? Agora você me pegou. Começo do inverno, que começa aqueles raios, aquelas chuvas. Então seria... Não, pula, vamos lá. Vamos lá. 30 ovos. Então, aí você junta aí, sei lá, 10 ninhos de 30 ovos, dá 300. Sim. Desses 300, só um vai chegar à idade adulta. Se ninguém mexer, se eclodirem e forem para os rios. Desses 300, um vai chegar na idade adulta. Né? Então, se ninguém mexer. Se ninguém mexer, se ninguém... Lá, eles estavam lá, porque vai ter os predadores dele, né? Os grandes peixes. Agora, imagine o pessoal mexendo, comendo e não deixando a natureza. E aí a gente ensinava o manejo de, olha, lá na praia que você mora, então você vai encontrar lá 50 ninhos. Então, faz o seguinte, tu pega 20, leva para alimentar a tua família, mas deixa 30 eclodirem. Deixa os filhotinhos ir, toma conta, não deixa ninguém mexer. E onde é que entram os índios nisso? Os índios que moram em comunidade ribeirinha, que também se alimentam disso. E assim, a gente passou as informações para eles sobre o manejo. Né? Então, olha, vocês têm que ter cuidado. Se vocês acharem o ninho numa praia distante, leva para uma praia próxima. E a gente fala plantar. Então, tu tira os ovinhos daqui, leva para uma praia próxima, onde vocês possam monitorar, né? E o que vocês forem comer, vocês comem, o resto vocês põem ali que eles vão eclodir e vocês olham. Depois que está dentro da água aí, já não tem mais como... A cultura do índio já não estaria dizendo para ele que esse era o manejo correto? Por que você acha que eles não estavam... Bem, nesse caso... Você acabou de dizer que o índio não devasta, o índio preserva. Isso aí não foi eu que achei, eu deixei de achar. Sim, eu apenas... ensinei... Era um fato. Um manejo. Não, eu ensinei um manejo porque fui procurado pela uma pessoa que fazia treinamentos para capacidade e pediu para a gente ensinar o manejo. E esses índios lá são índios que estão aculturados? Como é que são? Sim, índios selvagens tem muito. Você está falando com um carioca que, enfim, nós tivemos aqui, se não me engano, Pataxó aqui no Rio, mas, enfim, eu comprei um arco uma vez, um índio lá na praia em Niterói, acho que é Cambuinhas, tinha uma comunidade deles, mas a gente vê muito pouco índio aqui, né? Então, lá você vê bastante. Mas já andam nas cidades. Só na sua foto ali tinha uns 20 caciques. Várias etnias ali. Mas também tem um índio selvagem. Mas aquele índio selvagem, até para protegê-los das doenças que a gente pode transmitir para eles, o acesso a eles não é tão simples. Sim. Só alguns antropólogos, alguns indigenistas que podem chegar. Mas isso é bem distante. Você disse que foi lá e passou algumas técnicas para eles, ensinou alguma coisa a eles. O que você aprende com eles? O que você já aprendeu com eles? O rapé.
O rapé, não sei se você conhece, o rapé É o para pó, desentupir do tabaco, pronto. é O rapé o pó do tabaco. o rapé, alguns rituais deles, né? E um pouquinho da cultura deles a gente aprende. Então, fala um pouquinho dessa cultura para gente que não conhece. Que coisas já te chamaram a atenção que você, puxa, que legal isso aqui. Isso que eles fazem é bacana. Então, plantas que curam. Tem muita coisa que eles usam que cura. Eu não sei, não saberia dizer para você como é o nome daquelas plantas. Sim, não, sim, Mas tem o que a gente chama lá de o pajé, né? Que a gente chama de xamã, que é os curandeiros. Então eles têm uma série de ervas. Outra coisa importante é a vacina do sapo capô. Vacina do sapo capô. Isso, para imunidade. Ele fura a tua pele, tira ali uma secreção que sai do sapo e coloca na tua corrente sanguínea, aquilo ali vai te dar imunidade. Sim. E uma série de outras raízes e plantas. Em termos de cultura, de cultura assim, de se relacionar com o mundo e com a própria floresta, como é que eles lidam com isso? É interessante, né, a maneira deles se organizarem, né? Porque lá não existe propriedade privada, não existe esse roçado é meu, esse roçado é teu. É tudo do grupo. Tudo é do grupo, os grandes guerreiros saem para caçar e aquela caça é dividida e as mulheres ficam preparando o beiju, a tapioca, aquela coisa. Isso é um fato interessante para mim, como é que eles conseguem sobreviver. E eles precisam de muito pouca coisa que a gente necessita. 2 mudas de roupa para ele é o suficiente para ele vir na cidade e voltar, né? Uma para ficar lá, outra para cá. A gente precisa estar na moda. Sim. Precisa estar com aquela Que abre o armário cheio de coisa dentro. E para eles, assim, e aquela divisão, né? E os respeitos que ele tem pelos idosos, aquele que não caça mais, mas o alimento chega. Eu acho interessante. Como é que eles manifestam esse respeito? Como é que você percebe que eles têm respeito? A pessoa vai perdendo, né, a força para ser guerreiro e fica lá. Mas eles não deixam de alimentar, porque aquele guerreiro, aquela pessoa que perdeu a força, já alimentou eles. Já foi guerreiro. Então é uma troca, né? E em relação ao índio, homem e a Índia, como é que você vê como é que é a forma deles lidarem com essa questão de gênero? Você vê, sim, sentimento de posse? Como é que o que você já percebeu de diferente? Isso aí. Se é que há diferença em relação a nós? Cada cultura tem sua particularidade. Existem algumas aldeias que tem 2 mulheres, 3, outras só uma, mas eu nunca me atentei para esse detalhe, assim, até porque só observo, mas nunca pesquisei para saber como é que funciona. Até por respeito, né? Mas assim, o que me chama a atenção é a coletividade deles, a divisão, a não propriedade privada. Isso aí é o que me chama a atenção. Como é que agora, juntando a população indígena e a não indígena na sua região, tirando Rio Branco, né? Como é que funciona a questão sanitária, a questão da saúde pública? Como é que é o acesso, assim? Você, por exemplo, você fala que locais tem que ir de navio, tem de barco, outros locais o caminhão atola. Como é que essas pessoas recebem saúde? Inclusive que você lá atrás escreveu um livro, né? Você eu citei um livro. Citou um livro. Chamado Onde Não Há Médico. E qual é a história desse livro? Bem, a história desse livro... Vamos aqui por parte. A saúde... Nessas regiões amazônicas é complicado chegar, porque, como eu falei, né, o acesso é longe e é estrada de chão. Então, as pessoas... Não é tão fácil chegar à saúde. Aqui no Rio, ou em Rio Branco, você tem um posto de saúde, você enfrenta a fila, fica 2 dias na fila, mas para você que mora lá na zona rural, você só para chegar lá, é 1 semana de barco numa rede, carregado, para chegar na cidade e procurar tratamento. Então, há muito tempo atrás, a gente teve acesso a um livro, que, para mim não ficar devendo o nome do autor, chamado Onde Não Há Médico. E esse livro tem alternativas, tem paliativos, desde de problema dentário até problemas mais graves. Eles têm alternativa. Só que esse livro é vendido. E aí a gente, já conversando com uma pessoa que já passou aqui pelo seu programa, com 2 pessoas, o Mauro e a Valéria,
a gente disse, olha, por que não fazer um projeto, uma cartilha, onde a gente consiga fazer alguma coisa parecida com esse livro e entregue gratuitamente para a pessoa que lá... Valéria me falou sobre isso anteontem. Porque o grande problema... Ontem. O grande problema é porque esse livro é um livro muito bom, mas Sim. ele é vendido. Sim. Né? Então, a gente queria alguma coisa, tanto do Ministério da Saúde, ou uma emenda parlamentar, ou um projeto, alguém que financiasse, e a gente vai trabalhar nisso, para tentar levar esse tipo de informação, mas de graça, deixa lá. Então, eu vou ter hoje aqui uma dor de cabeça. Aí, já com uma troca de experiência de uma comunidade para outra, lá para dor de cabeça é bom ir. Como eu falei da Copaíba. Sim. Eu estou com uma inflamação aqui. Então, lá, peraí. Para inflamação é um antibiótico, mas aqui, como forma paliativa, eu tenho uma Copaíba, que dá para me usar até para me chegar na Sim. cidade. E aí a gente vai procurando os odontólogos, vai procurando os dermatologistas, vai procurando essas especialidades, vai colocando um pouquinho do conhecimento lá das propriedades rurais, dos xamãs, dos pajés, e tentando fazer alguma coisa que dê tempo a pessoa chegar na cidade para se tratar. No período mais efervescente do programa Mais Médicos, o Mais Médicos chegou nessas reuniões, nessas regiões? Chegou nos municípios. Sim. Nós temos 2 municípios lá que são bem distantes, que chama-se Santa Rosa do Purus e Jordão. Santa Rosa Do Purus e Jordão. Purus. Santa Rosa do Purus e Jordão. São 2 maneiras de chegar lá. Uma é de avião, né, aérea, outra pelas hidrovias. Sim. Santa Rosa do Purus, por exemplo, dependendo do tipo de embarcação, você sai de uma cidade chamada Sena Madureira, dependendo de motor, mas em média você vai demorar 4 dias para chegar lá. Então aquele pessoal que tem dinheiro contrata um aviãozinho, que são muito poucos, né? Contrata um aviãozinho, o aviãozinho desce, põe o paciente lá, o doente, e traz para cá. O outro não, o outro vem numa rede dentro da embarcação, navegando 4, 5 dias para poder chegar em Sena Madureira, que é um município para de Sena, dependendo da gravidade, ir para a capital ou não. E esse avião, então, não é público? Esse foi financiado pelo próprio indivíduo? Que eu estou falando que lá você tem 2 maneiras. Uma pelas hidrovias e outra A aérea. hidrovia é público. Hidrovia é os rios. Não, mas quem paga esse barco Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes a prefeitura pode ou não, mas geralmente todo mundo tem seu barquinho ali, tem sua gasolina. Então há casos e há casos, né? Porque a gente aqui, por exemplo, tem determinadas regiões aqui no próprio estado do Rio de Janeiro que você tem o que a gente chama de ambulância. O próprio SAMU tem muitas ambulâncias, todo mundo já viu. Mas talvez tenha gente que não saiba que o SAMU também tem lancha. Não, lá em Rio Branco, lá no estado do Acre eu desconheço. Não tem uma embarcação pública que faça esse tipo de trabalho. Não. Assim, de pronto-socorro, não. Então o Mais Médicos ele não vai até essas regiões. Ele está no município. No município, Alguns programas, alguns mutirões, eles chegaram. Sim. Mas não é aquela coisa que ele fixou um consultório. E você, pela sua experiência, mais uma vez, você Só acha... concluindo aqui, a Marinha, ela tem uma coisa interessante, ela tem um barco que durante o inverno amazônico, ela consegue chegar em algumas regiões com dentista, com médico, com campanha de vacinação, com uma série de coisas, a Marinha Brasileira. Eu já vi algumas embarcações dele, lá Cruzeiro do Sul, que é um município, o segundo maior município do estado, e outras regiões. Vacinação, por exemplo, a imunização, ela é feita nessas crianças, por exemplo? Sim, a vacinação é feita, sim. Lá no próprio local de residência? No próprio local, montado todo um aparato e é feito. A vacinação chega, é muito bem mapeada. E você acha, enfim, que a situação atual tem que melhorar muito, tem que melhorar um pouquinho? Tem que melhorar muito. Essa comunidade distante tem que melhorar muito. E você acha que essa comunidade monta mais ou menos a quantas pessoas? Um chute. Quantas mil pessoas estão nessa situação aí? O Acre tem mais ou menos 800 mil pessoas, né? 800 mil Nessa situação de distância, de necessidade de barco, quantos estão assim? Um chute, não saberia dizer. De precisar. Mas é um número grande. É um número grande, sim. É um número grande porque... Tinha que se criar alternativas, né? Para essa... alternativas. Tinha, até porque para desenvolver a região, sim, formar esse pessoal.
Na época de eleição, eu te garanto que chega a urna em todo canto. E até para reter o jovem também, né? Porque Que chega a urna em todo canto e o TRE vai buscar lá onde tiver, vão buscar os caras para votar e depois deixa. Ah, é? Na época de eleição, vão. Ah, a urna não fica lá nessa Em comunidade. algumas comunidades, sim. Ah. Mas tem outras pessoas que moram distante, mas o TRE... E o político vai lá cabalar voto também, não? Vai, durante a campanha vai. Vai. Né? Até porque é permitido, né? Sim. Ele vai lá... Aí ele vai. Vai. Mas também não é só nessa época. Não aparece mais depois. Depois aí, muito poucos, né? Isso me lembra até Tem Bacurau, políticos aquele filme. comprometidos e tem outros não, né? Sim. Isso aí no Brasil todo, né? E em termos de lazer, qual é o lazer desse pessoal? O que eles gostam de fazer? Da comunidade rural ou Isso, urbana? da rural. Olha, o lazer é pescar, caçar. Não tem assim não tem um teatro, não tem Sim, não, um isso cinema, não, isso nem não pensar. tem uma televisão. Nem pensar. Né? Então o lazer é namorar mesmo, fazer menino. E ali uma pescaria, aquelas coisas, eles gostam, né? A internet como meio de comunicação nesses lugares não chegou. Não. Também aquilo que a gente comentou não é só uma questão de logística, também é uma questão financeira. Sim. As pessoas lá não teriam condições de botar um receptor de internet, de onda, enfim, para associar um computador à internet, não temos essa... Você agora me lembrou aqui estava falando de internet, esses dois grandes amigos que vieram aqui falar sobre Conversa e Cura, o Mauro e a Valéria. Mauro e Valéria. Eu trabalhei Mauro com o Mauro Rego e Valéria Russas Isso. devem estar nos ouvindo, certamente. Opa, um abraço aí, Mauro, um abraço, Valéria. Ó, se quiserem se comunicar com a gente, Valéria e Mauro, 3649-3411, com prefixo 21, para vocês não precisa, mas para os ouvintes outros, 3649-3411. Fala, Neto Então, Inácio. o Mauro trabalhou uma determinada época em Rio Branco, no SESC, e eu trabalhei com ele. Sim. E nessa época, a internet era muito difícil, muitas pessoas tinham. Em Rio Branco. Em Rio Branco, e a gente se juntou e colocamos internet na biblioteca do SESC. Que ano foi isso? Mais ou menos? Foi, acho que 88. Sim. Não, minto, 98. Uhum. E eu até então desconhecia que existia Lan House. Eu até brinco com o Mauro. Eu disse, Mauro, se eu soubesse que o nome daquilo era Lan House. E aí a gente colocou a internet dentro da biblioteca, uns 5, 6 computadores com a pessoa que ensinava, ainda era aquela linha de escada, né? Sim. Fazer aquele barulhinho. E aí muita gente foi lá. Foi uma das primeiras internets públicas. Uma das primeiras não, acho que a primeira internet pública que a comunidade teve acesso em Rio Branco foi essa que o SESC disponibilizou. Vocês disponibilizaram, na verdade. Mauro, Iniciativa de vocês. Mais a pessoa da informática claro. lá, mais o pessoal da informática. Mas a gente encabeçou e foi botando, né, ajeitando, foi encorpando e saiu. Olha só, tem um comentário aqui do Mauro Rego, sobre quem nós estamos conversando, comentário que ele fez aqui há 15 minutos, dizendo que as queimadas impactam diretamente a saúde, produzindo alergias, asma e outros sinais que afetam muito os pulmões, é evidente, né? Sim, claro. O Beto Tatu, nosso amigo que foi entrevistado da outra vez aqui, que eu quero que você assista a entrevista dele, o Beto Tatu, ele faz tatuagem e devolve o mamilo e a auréola de mulheres que tiveram que submeter a mastectomia. Tem que assistir o programa dele. Ele está dizendo, ótimo programa, parabéns. Rogério Gonçalves, desejando a nós aqui e aos ouvintes uma boa tarde. Você tem alguma coisa a falar sobre o que você já percebeu, sobre o que o Mauro falou em relação ao impacto das queimadas na saúde das pessoas? Não, é grande. Isso é grande. Eu até esqueci de comentar isso. Sim. É muito grande. Durante a época da queimada, os postos de saúde lotado, o pessoal com grande problema respiratório, né? Se você... E isso não é só as queimadas rurais, não. As queimadas urbanas também. Sim. A gente tem problema de queimada urbana, aquele resíduo que fica
nos quintais que a pessoa não põe na frente de casa para os caminhões. Eles queimam, e aquilo ali O lixo produzido dentro da casa das pessoas, eles queimam. Queimam. E a gente costuma... Imagina você como educador ambiental, como é que você não se sente um negócio A desse? gente, geralmente, na zona urbana, a gente costuma tocar as pessoas. Diz, olha, não ponha fogo não, que o seu vizinho da direita pode ter uma criança, um recém-nascido que está respirando essa fumaça. Nós Seu vizinho combinamos... da esquerda, um idoso. Nós combinamos que você não ia falar aqui em nome do Instituto do Meio Ambiente, porque isso não foi acordado com o Instituto. Mas qual o papel do Instituto do Meio Ambiente lá no Acre? Então, quais são as frentes de vocês? Isso é uma informação pública, né? O Instituto Claro. de Meio Ambiente do Acre, IMAC, é o órgão ambiental do Estado responsável por licenciar, monitorar e fiscalizar a exploração dos recursos naturais. Sim. Eu me insiro dentro desse instituto, hoje eu estou como chefe da Divisão de Educação e Difusão Ambiental. Uhum. E o principal papel, a principal ferramenta de educação ambiental do Instituto de Meio Ambiente do Acre é difundir o licenciamento. Porque, como eu falei para você, com o licenciamento é a maneira racional Sim. da pessoa explorar a terra, né? Explorar os recursos naturais com o licenciamento. Porque o licenciamento tem todo um regramento. Não, inclusive, além do regramento, você diz que uma vez que você tem o licenciamento, você inclusive recebe apoio, né? Claro. Local, por técnicos do Instituto. Com a licença, você consegue financiamento, linha de crédito. Quase todos os empreendimentos lá têm essa licença. E precisa da licença para poder ter acesso a essas linhas de crédito. Sem a licença, não tem. E o Instituto, assim, você acha que ele está sendo bem financiado? Tem recursos? Você já citou que não dá para ir em todos os lugares, porque é muito lugar e pouca gente. Porque a gente percebe, não precisa se comprometer, mas eu fui funcionário público até pouco tempo, quase 40 anos de funcionalismo, e a gente percebe um desmonte do Estado brasileiro com interesses, às vezes, não muito claros, né? Não muito... interesses muitas vezes até escusos, mas você acha que o teu instituto, no qual você está inserido, ele está com condições de... Ele funciona. Funciona. Infelizmente, é muito pouco funcionário para um Estado que precisava de mais técnicos, né? Mas isso não é só o meu instituto, esse é um dos perigos do tal Estado mínimo, né? Entendeu? Mas ele funciona e o povo, hoje, o nosso presidente lá, os nossos diretores, os nossos colegas, eles vestem a camisa. Deixa eu passar para você uma preocupação minha, aí já faz parte do meu ativismo. E aí eu vou querer que você fique com um pouquinho com esse olhar lá no Acre. Durante um tempo eu vou te abastecendo de informação. Eu tenho um movimento já há bastante tempo que é ligado ao meio ambiente, que é a questão da guimba, da bituca de cigarro, né? Sim. Então eu estou agora para sair uma lei que a gente solicitou, uma lei federal, criando o Dia Nacional de Conscientização do Descarte do microlixo nas praias. E praia envolve praia de oceano, praia de rio, praia de lagoa, porque a gente sabe que na maior parte das cleanups, né, daqueles movimentos de limpeza de praia, o principal microlixo encontrado é a guimba de cigarro. Você teria como, de alguma maneira, o Instituto trabalhar um pouco esse aspecto, de repente até associado com o programa de tabagismo do Acre? A gente já trabalha. Já trabalha? Já. Não associado à questão de saúde pública. Sim. A gente trabalha questão do microlixo. A questão ambiental. E aí, então lá a gente está dizendo, olha, a cortiça do cigarro, ela demora 1 ano para se decompor na natureza. Isso. Né? Ou mais até. Então a gente passa essas informações. Sim. Né? Isso a gente porque já trabalha. Tem acetato de celulose, que é plástico. Isso, né? Então a gente vai dizendo, olha, tem o resíduo orgânico e o resíduo não orgânico. Isso. Então, dentro do resíduo não orgânico, a gente está lá dizendo a quantidade de tempo que ele demora para se decompor. Inclusive, por exemplo, a borracha. Né? A borracha vulcanizada.
Aquilo ali ainda não se Um tem pneu. uma ideia. Pneu, por exemplo. Não se tem ideia de quanto tempo demora para se decompor. O vidro, milhões de anos, né? Mas a borracha ainda não fizeram os cálculos. E aí a gente vai passando para os alunos, tanto da zona urbana quanto da zona rural. E isso eu volto a bater na tecla lá que a gente começou da educação ambiental, Sim. lá no ensino maternal, no Sim. ensino Que infantil. você defende a tese que deveria fazer parte da grade. Curricular, de falar isso. Eu defendo a tese, mas eu sei que amanhã vai ter um monte de pedagogo dizendo não é nada disso, aquele sociólogo está doido. Deixa, você é o Neto A gente Scott. estudou bastante isso aí, É. isso tem que ser trabalhado multidisciplinar. Ou então tem que ser dizer que é a trabalhado família que tem que fazer. transversal. Bem, mas a gente respeita, isso é apenas Claro. uma opinião nossa, e até que a gente seja convencido que a gente está enganado, né? É. Mas por enquanto, Deixa quieto. deixa quieto. Pois é, e a gente já trabalha isso aí, a gente já explica que. E agora já o resíduo o orgânico, aí a gente trabalha com a compostagem. Mas em relação ao cigarro ainda, é o meu tema, eu não posso deixar passar assim muito rápido. Na não. questão de saúde não se trabalha. Não, Na mas questão eu digo ambiental, sim. assim, a questão ambiental, eu vou dizer por que eu vou fazer essa pergunta. Existe um pesquisador americano de San Diego, nos Estados Unidos, e que ele me disse uma vez, ele é o cara que mais entende de guimba no mundo. Ninguém estudou tanto guimba quanto ele. Componente, quanto tempo leva para se perder no ambiente, como intoxica o ambiente quando cai num lago, uma guimba só, enfim. E aí, um dia ele me disse uma coisa: Alexandre, esse teu projeto é muito bom e eu sugiro que você se junte com ambientalistas, porque mais maluco do que os ativistas da saúde são os ativistas do meio ambiente. Então, se você se ligar aos ativistas do meio ambiente, o seu movimento vai mais para frente ainda. E depois eu te apresento esse cara, vou te dar o endereço dele, da universidade onde ele dá aula. Mas eu queria saber o seguinte: o programa de tabagismo pede o Mauro para esperar, o programa de tabagismo do Acre trabalha junto com vocês nessa questão ou ainda não? Ainda não. Então nós vamos fazer trabalhar. Ainda Tem uma ligação aqui do Mauro Rigo, que foi citado aqui, acho que foi citado, ele quer, espero que ele não brigue com a gente. O Mauro, está ouvindo a gente, Mauro? O Mauro também é um grande educador, né? É um sujeito talhado para o que faz. Mauro, está nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Oi, meu querido, pode falar. Estou aqui com o palestra. Fala um pouquinho mais perto do microfone aí do seu telefone. Fala. Diga. A ligação está muito ruim, viu? Vocês estão falando do O celular? Alexandre está ouvindo? Agora sim, agora ficou bom. Agora é Valéria Russas. Então, eu estou lembrando que o Ministério da Saúde, em 2010, mais uma vez tentou entender como é que estava a história de saúde bucal da nossa população. Sim. E a gente teve duas notícias. Uma sensacional. 50% das crianças da região sudeste não tem mais cárie. Maravilha, né? Sim. Mas quando esse mesmo resultado foi feito em 2010 na região do Acre, né, na região do norte, de uma maneira geral, pior do que ela não ser erradicada, ela aumentou. Aumentou. Então, hoje, se a gente tinha uma demanda por necessidade de saúde bucal, ela, em vez de melhorar, Alexandre, ela vem piorando a cada dia. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Você atribui isso a alguma coisa específica? Neto já falou bastante sobre isso, não é? A gente fala sobre saneamento básico, não é só a isenção de atenção à saúde, né? Então a gente tem uma complexidade, né, Alexandre? Sim. A gente não tem dentista, não tem saneamento básico, não tem um investimento nessa população. O Neto gosta de dizer que não é que ele atende a população ribeirinha, ele atende os ramais, que é ainda mais complexo. Explica o que é ramal. Estrada de chão. Neto, responde aí. Ramal seria aquelas estradas de chão, estrada de barro, que liga as BRs, né? Onde as populações rurais
tem propriedade. Sim. Que a gente chama de ramal. Fala, Valéria, continua. Não, então é isso, porque quando o Neto traz essas questões, eu falo da odontologia porque falo pela saúde bucal, mas eu tenho certeza que essa fragilidade que existe com relação a olhar para esse mundo não se restringe à saúde bucal. Sim, claro. É evidente. Então, quando o Neto traz a necessidade da gente intensificar a atenção em saúde bucal e saúde de uma maneira geral, principalmente para a população ribeirinha, principalmente para quem está distante dos postos de saúde. Eu fiquei muito preocupado com a fala do Neto em relação ao período do verão amazônico, né? Porque em termos de transporte, de acesso, apesar do inverno ser uma época do ano que o carioca, por exemplo, não tem muita afinidade com o inverno, mas do ponto de vista, por exemplo, da vivência dessa população, acho que o rio é fundamental, né? Para o transporte, para chegar coisa, para sair coisa. Como eu falei, as hidrovias, né? As hidrovias. Tem a ferrovia, tem as estradas e tem as hidrovias. E aí a gente vê que nesse período em que você tem o verão amazônico, a situação ainda é mais difícil, né? E aí na saúde isso deve ficar evidente também, que as pessoas não chegam lá, né? Com certeza. Você deixou aqui, o Mauro quer falar alguma coisa, Valéria? O Mauro está aqui muito feliz porque ele está sendo lembrado. Sim. Quando ele morou no Acre. Eu acho que ele fala por ele mesmo. A gente ficou muito feliz dessa lembrança. Não, e muito interessante a lembrança que o Neto fez de que vocês, quer dizer que Mauro... Somos uns dos pioneiros, o que hoje chamam de Lan House, né? Pioneiros na internet, que é uma coisa tão importante. Eu sou um lutador pela comunicação. Pioneiro para disponibilizar para a comunidade que não tinha. Claro, exatamente. Isso na capital. Agora a gente tem que fazer chegar também, entrar num movimento aí para chegar... nas populações mais distantes. Fala, Mauro. Prazer ter você no programa. Salve, Alexandre. Salve, Neto. Salve, Geraldo. Boa tarde aos ouvintes. O que eu queria agradecer ao Neto, o registro, é porque, é claro que a Valéria já mencionou tudo que está relacionado à saúde, né? Sim. Mas eu, como sou da educação, eu vejo o Neto como um educador. Sim. Ou seja, quando ele pode dar conhecimento, ele dá. Quando ele precisa dar algum recurso material, ele entrega também. Sim. E como ele está em contato com conhecimento, com instituições, você não encontra o Neto uma vez que ele não diga, olha só, tem uma possibilidade de fazer assim, fazer assado, de pegar esse conhecimento, pegar esse material, Sim. de pegar esse recurso e levar para pessoas que poucas pessoas sabem que existem. Exatamente. E é isso que eu queria louvar você, Alexandre, por dar voz a ele. Estou citando todos os amigos acreanos a se verem representados hoje com essa entrevista. Obrigado. A gente agradece você, Valéria, a participação e vamos agradecer mais ainda a divulgação do programa aí para todo o pessoal, para a rede de vocês, que não é pequena, inclusive o pessoal do SESC, que é uma grande instituição também, né? Essa rede, esperemos que continue sendo fortalecida, né? Às vezes sob ameaça, mas é uma rede extraordinária, né? Eu conheço o trabalho de vocês, os dois já vieram aqui ao programa, inclusive. Depois eu vou pôr o link do programa, do programa que vocês fizeram aqui também, para acrescentar para os ouvintes. O Neto, você queria falar alguma coisa sobre essas... Sim, é porque a gente falou aqui da Marina e eu esqueci de falar de... Marina Silva, de outros acreanos. A gente falou que a Marina Silva foi candidata, mas antes da Marina tinha o Enéas Carneiro. Né? Não, eu pedi a ele para citar pessoas do Acre para a gente conhecer. E eu acho que o Enéas Carneiro todo mundo conheceu por aquele bordão dele, meu nome é Enéas, né? Meu colega cardiologista. Sim, cardiologista, né? Um grande médico. O Adib Jatene também, que inclusive foi ministro da Saúde. Isso, cirurgião cardíaco. A grande novelista Glória Pérez, né? Glória Pérez também é criança. Isso, e o ilustre botafoguense Armando Nogueira. Eu até falei aqui para o Alexandre, ele tem uma frase interessante que ele fala: feliz do time cujo o escudo é uma criação de Deus, né? Eu sou botafoguense. A estrela solitária. A estrela solitária. Então a gente não poderia aqui estar falando do nosso estado, e o próprio Chico Mendes, né?
sem deixar de falar desses acrianos ilustres. O Mauro, tem algum acriano ilustre que não foi citado aqui que você lembra? Já tem. Eu queria acrescentar, estava esperando só, deixa. Sim. Eu tenho um músico que eu admiro muito, chamado Chico Chagas. Chico Chagas. Chico Que é um Conheço. grande músico, que eu Isso. recomendo que quem não conhece busca. Ele pega a sanfona e mostra o Acre conquistando o mundo. Isso. Tem outro, E Mauro, eu tem não recordo aqui da artistas. Sala Baden-Powell, é o... Me esqueci. Fala, né? Não, tem um outro músico que também, agora tá me falhando a memória, é o... Tentar lembrar. Tem mais alguém, Mauro, que você lembre? Bom, tem a Graça, tem o nosso pintor naif Hélio Melo, Sim, sim. tem um radialista muito importante, um homem de comunicação, chamado Antônio Klemer. João Donato, lembrei. João Donato? João Donato é fantástico, tem razão. É acriano também? Sim, sim, sim. Poxa, que bacana. Olha, eu me arrependo, ô Mauro, de não ter convidado vocês para participar do programa, para vocês me ajudarem aqui na entrevista com esse cara bacana aqui, e nosso neto. Olha só, cara. Um Mas a prazer gente ter... participou à distância, Isso, que bacana. estamos muito felizes. E vamos ver se a gente prepara material aí para levar para educar, né? Para educação ambiental, sanitária e, enfim, outros tipos de educação para o pessoal que não tem acesso. A ideia que você deu a Valéria é muito interessante, de fazer as coisas em pílulas, né? Pequenos panfletos e tal, e não necessariamente um livro pronto. Não foi essa a ideia? Sim, 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 sim. Valéria, Sim, de ter esse conteúdo Isso, ao acesso, né? isso. Da maneira moderna hoje, que permite a gente, sem viajar, sem estar Isso, e vamos ver se a gente presente, conseguir consegue difundir. patrocínio para produzir esse material, né? Pessoal, Sim, a população... eu fico feliz porque vocês dois juntos, daqui Ah. a pouco está aparecendo uma causa nova que vocês conseguem abraçar. Vocês já fazem isso o tempo todo. Bacana. Mauro e Valéria, um grande abraço para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Eu não quero que a gente encerre o programa, que daqui a pouco o Geraldo já vai estar fazendo assim aqueles movimentos dele, dizendo que acabou. Mas eu não queria perder um aspecto da tua formação e queria que você traduzisse um pouco a sociologia que você estudou e que pratica no Brasil de hoje. O que você, como sociólogo, não só especificamente em relação ao Acre ou à região norte, mas o que a tua sociologia te diz, faz você sentir que a gente poderia mudar o Brasil? O que está faltando a gente entender melhor do ponto de vista sociológico para partir para uma mudança efetiva? Não de nomes, não de pessoas, mas de ideias para o país. O que você que vem lá de uma região com tantas oportunidades sente que a gente poderia fazer melhor? Se você tivesse uma varinha de condão para mudar a gente, mudar Valores. o país. Valores. Agora, sim, tem um escritor alemão chamado Max Weber, que ele diz que toda racionalização ela está relacionada a valores. Então, dependendo do valor de uma pessoa para outra, né, aquilo é racional ou não. Mas a gente resume isso em valores, né? Aquela educação passada de pai para mãe, ou de pai para filho, de relacionamento, né? Aqueles valores antigos de respeito, né? Da própria, que eu não vou aqui estar entrando em questão de religião, Sim. mas aqueles valores que a religião sempre nos passa, né? Então eu acho que é isso aí. Eu acho que o mundo melhoraria muito se a gente procurasse os nossos valores humanos, né? Uhum. O valor humano, eu acho que daria para a gente dar uma guinada. E eu me lembro de um trecho da nosso bate-papo aqui que você citou os índios, né, e a cultura deles em alguns aspectos diferentes da nossa. Eu acho que do mesmo jeito que a tua voz precisa ser mais ouvida aqui no Sul, o teu pensar, né, e o teu fazer precisam ser mais conhecidos. Eu acho também que as vozes dos índios são pouco ouvidas, né? Nós temos
eles estão aqui originariamente, antes da gente, quer dizer, eu sou um produto, sei lá, não me consta que eu tenha indígenas na minha família. Acho que Baby Consuelo, né, que tem, antes que o homem que chegasse em terras brasileiras, era habitadas e amada por mais de 3 milhões de índios. Sim. Né, não sei se a música é dela. Né? E a gente aí depois veio os colonizadores portugueses com os negros, e o Brasil foi isso aí, né? Índio, com negro, com europeu. Mas tem um trechinho dessa música, não sei se é de autoria dela, mas a gente já originalmente a gente já é mal educado quando se diz que o Brasil foi descoberto, né? Aí tem a data da descoberta, o local, o dia da descoberta, quer dizer, você vai descobrir uma coisa que já existia e insiste em chamar isso de descoberta. Mas você falou algumas coisas também, então, dessa cultura indígena, como a pouca valorização da posse, né? Da posse da terra, da posse do seu, o meu. Propriedade privada. E é mais uma questão do respeito ao idoso, uma questão do vamos produzir para todo mundo colher. E a gente vê, a gente fica, todo mundo comer, e a gente fica vendo as estatísticas, né, aparecendo aqueles gráficos da Globo News, e a gente vai convivendo com a desigualdade. E, porque a desigualdade aumentou, aí daqui a 5 anos tem um outro gráfico, a desigualdade aumentou ainda um pouco mais, e isso é progressivo, isso não nos choca, né? Isso, porque nós não temos essa cultura de que tudo deveria ser de todos, e quase que de uma forma... Então você trouxe a ideia de valores, né? Sim. E como é que está a população do Acre em relação a esses valores? Você acha que tem que melhorar muito? Do Acre, como do Brasil inteiro, né? Tem que melhorar muito. Isso aí é nacional, né? E as pessoas cobram, porque uma percepção que eu tenho é que o brasileiro está cobrando pouco. Então eu vi, como eu citei aqui no programa passado, que houve uma reforma da Previdência no Brasil e houve uma reforma da Previdência na França. E a forma como os franceses lidaram com essa reforma foi bem diferente, está sendo bem diferente da forma como nós no Brasil lidamos. Será que o povo do Acre é mais assim... Olha, eu não vou entrar no aspecto político da coisa, mas eu vou entrar no aspecto familiar. No aspecto familiar, eu acredito que cobra, né? Até porque lá como se diz, é um estado cuja população é pequena em relação aos demais estados do Brasil. E eu falei antes de começar o programa a história da televisão, que quando a televisão chegou lá, a Copa do Mundo de 74, a gente assistiu o jogo no dia seguinte, que vinha o tape de Manaus, colocava lá. E então, a gente tem um relacionamento muito bom, e isso há 30 anos atrás, né? Com os vizinhos. Sim. E hoje a gente continua tendo esse relacionamento, mas não nossos filhos com os filhos dos vizinhos. Não. Então esse tipo de coisa ainda é cobrado, mas pelas pessoas que viviam no Acre há 30 anos atrás, aquela questão de você conhecer todos os seus vizinhos, da gente ir na casa do vizinho e tomar água e chegava lá na hora do almoço ser convidado para almoçar. Sim. E aquela história toda, né? Então a gente só vê. Por isso que eu falei, não quero entrar na parte política. Para a gente fechar o programa, o nome do programa foi dado por você, que é O Acre Existe. Sim. Né? E o Acre existe? Claro. Felizmente, o tempo foi curto e a gente queria ter falado um pouquinho sobre a história do Acre, né? Sobre. Deixa eu anotar aqui na minha colinha. Sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado que foi delimitado pela Espanha e Portugal. Depois sobre o Tratado de Ayacucho e o tratado que incorporou o Acre do Brasil, que é o famoso Tratado de Petrópolis, assinado aqui em Petrópolis. É a cidade da Serra. Nesse episódio eu quero destacar 2 grandes heróis. Um que foi com um exército formado por nordestinos, que chama-se Plácido de Castro, um militar gaúcho aqui, conterrâneo aqui do nosso amigo, lá de Geraldo. Do nosso amigo Geraldo, me esqueço o nome da cidade que o Plácido de Castro nasceu. E quero também falar de um outro grande herói, do qual eu comparo ele com o Plácido de Castro, mas ele não é tão lembrado como o Plácido de Castro lá no Acre. Lá, Plácido de Castro é nome de praça, é nome de rua, é nome de bairro,
é nome de escola. E o outro é o Barão do Rio Branco. Sim. Esse aí também teve a grande importância, tanto quanto o Plácido de Castro, porque ele conseguiu ganhar uma guerra sem disparar um tiro. Ele foi o diplomata que conseguiu negociar o Acre com a Bolívia pelo 2 milhões de libras esterlinas, mais a construção da estrada Madeira Mamoré para a Bolívia poder escoar. Esse foi o preço do Acre para o Brasil. Digamos que sim. E, resumidamente, né? É como eu falei, a gente não tem um tempo, a gente teria que ir fazer um... E aí, isso aí eu indicaria você pegar um historiador, porque o que eu sei da história do Acre é o que eu aprendi na escola, né? Mas são importantes. O Tratado de Tordesilhas... Próxima vez que você vier ao Rio, e a Valéria me disse que você não via o Rio dessa vez a trabalho. Você veio porque gosta do Rio, né? Eu pretendo, quando me aposentar, morar 6 meses aqui, 6 meses lá. Olha aí. Porque eu gosto muito do Rio aqui. Você vai ser recebido certamente de braços abertos. Você é um cara... Tem a cara... Você não tem o sotaque, mas tem a cara, o jeitão dos cariocas. Muita gente me disse isso. É. Mas eu só... Tem a crioca, né? A crioca. É. Olha só, foi um imenso prazer, Neto. Eu espero que a gente tenha passado um pouquinho do Acre para os ouvintes aqui do Sudeste, mas certamente você vai voltar aqui no programa. Vamos escolher um outro tema que tenha a ver com isso, ou então até o que vocês têm de conquistas, né? Sei lá, a gente faz um programa no ano que vem. Foi ótimo ter vocês aqui. Agradeço, Valéria, pela indicação. Bacana. E vamos trabalhar juntos essa questão aí de levar informação para o pessoal ribeirinho. Eu já entrei nessa briga, estou junto com Valéria, com você e com o Mauro. Geraldo, grande prazer, muito obrigado de novo pelo apoio que você dá ao programa. Tua família, daqui a pouco a gente vai se despedir. E aos ouvintes, um excelente final de semana. Lavar as mãos nunca é demais, hein, gente? Foi para a rua, voltou, lava a mão. Um abraço.